Abandonei a carreira de advocacia para focar no serviço público. Foi uma jornada difícil, de 3 anos, mas mantive o foco. Graças a isso, hoje sou servidor da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Meu nome é João Paulino e esta é a minha história. Fui criado pela minha mãe, pela minha avó e pela minha tia. Minha mãe era servidora pública municipal, hoje ela é aposentada, secretária escolar. E minha avó trabalhava em casa, né? Então, assim, fui criado com elas e em casa a criação sempre foi voltada para o estudo. Sempre foi uma dedicação. Minha avó e minha mãe sempre diziam: a única coisa que a gente pode ofertar para você é estudar. O eixo em casa foi esse. Até pela influência mesmo da minha mãe, né? Trabalhava dentro da escola e aí eu tinha muito isso. O João criança já gostava de estudar, era uma criança relativamente dedicada aos estudos e gostava mais de ficar em casa, mais calma, lendo, assistindo TV. Gostava também das brincadeiras assim, fora de casa, mas no geral era mais em casa, estudando e tal. Bem, a minha escolha pelo direito não foi uma escolha muito calma, muito tranquila, porque minha área era ou ciências econômicas ou filosofia. Só que aí fica complicado pela questão financeira mesmo, é muito difícil. E aí eu terminei decidindo ir para a área jurídica. Mas aí, quando eu ingressei na graduação, eu comecei a ver que tinha possibilidade de abertura. E aí me apaixonei e tô até hoje, não tenho a menor intenção mais de fazer qualquer coisa diferente do que no direito. E, digamos que matéria jurídica mesmo, o que eu mais gosto é a parte de direito constitucional, administrativo e direito público. Principalmente a questão relacionada com as pessoas que eu fui conhecendo e eu passei a admirar dentro do mundo jurídico. E, curiosamente, todos são da área de direito público. O meu pensamento, assim, que eu me formei era de advogar. Não tinha interesse em carreiras públicas. Me formei no final de 2017, já no início de 2018 tinha sido aprovado no 9º período da faculdade, então quando eu passei no 9º período da faculdade, na prova da OAB, eu já comecei a me planejar. E aí foi naturalmente que em 2018, quando eu recebi a carteirinha da ordem, eu já fui advogar, advogava muito na parte de concursos públicos, matéria de servidor, então desde sempre estava o direito público lá. O estalo para fazer essa transição, digamos assim, para o mundo dos concursos e para o serviço público veio no final de 2019, que uma situação pessoal acabou me fazendo refletir muito sobre o que eu queria dar de segurança para minha família. Eu acabei ficando um pouco doente no final de 2019 e aí isso meio que afeta, né? No ramo privado, se você está doente, você não tem condição de trabalhar, infelizmente você está sujeito a diversas coisas. E aí foi quando eu tive uma guinada, a chavinha virou na cabeça para eu estudar para concurso. Aquela situação clássica, o serviço público te dá estabilidade, só que eu tinha na cabeça que eu queria continuar advogando privado. Eu tinha 2 situações, eu não me sentia capaz de acusar ninguém, nem de julgar ninguém, e queria advogar. Quando eu paro para pensar em me colocar na posição de acusar ou de julgar, eu me sinto incapaz, porque não me sinto em condições suficientes para julgar a conduta jurídica nem moral de ninguém, nem muito menos acusar uma pessoa em determinada situação concreta. E aí isso é uma veia muito grande da formação de pessoas que também me inspiraram, que também eram advogados. Então, a veia de defesa da liberdade era muito mais forte que a da acusação ou do julgamento. E aí acabei me afastando de magistratura e de promotoria. Quando eu decidi estudar, obviamente, assim como todos, não esperava que ia vir uma pandemia, né? Ficou ainda um pouco mais complicado pela decisão de reduzir drasticamente a atuação na advocacia e, consequentemente, reduzir a verba financeira de manutenção. Então, isso gerou uma série de consequências que dificultou a vida, né? Digamos assim. Então, naquele momento, eu decidi que ia abrir mão da advocacia para o estudo, e aí também contei com apoio familiar. Graças a Deus tive apoio nisso, minha esposa foi muito importante e acabou que foi um início bem complicado, até pelo absoluta falta de conhecimento de como estudar para concurso também, porque até então não tinha interesse, logo não fazia a menor ideia de como estudar. Quando eu comecei a estudar foi o início da pandemia, e no início da pandemia o GRAN liberou aulas gratuitas, e como eu estava com uma grana curta
que era basicamente para fazer as provas, eu disse, vou conseguir usar esses materiais aqui para ir adiantando e ter uma dimensão do que é necessário estudar. Corria lá, assistia a videoaulazinha do direito constitucional, administrativo, processo civil, pegava um material e ia fazendo esse afunilamento até conseguir elaborar um alicerce que permitisse eu ter um estudo mais robusto. Então foi praticamente concomitante. Quando eu comecei a estudar, eu conheci o GRAM e comecei a assistir essas aulas e a usar esses materiais. Para dizer um professor que iluminou um caminho, eu acho que seria muita injustiça da minha parte escolher um só. Eu acho que todos os professores, eles são importantes porque eles têm uma coisa que é de muita generosidade, que é estar disposto a compartilhar não só o conhecimento, mas principalmente compartilhar a própria história. E isso é uma coisa que é fundamental e que inspira. E aí, às vezes, eu usava as ferramentas de questões, ou então mesmo imprimia a prova e ia fazendo a anotação na prova, dizendo, destacando, isso aqui caiu assim, tal prova, tarará, tarará. Acabava que eu estudava umas 6 horas por dia, às vezes 8, às vezes 4, mas geralmente nunca menos que 4 horas por dia. Era essa a minha rotina. Eu acordava, tomava café e ia estudar. Já era casado, a gente estava já junto, e ela era estudante universitária à época. E aí ela estava com as aulas virtuais também. Foi muito importante para mim o apoio que ela deu, porque foi central para eu conseguir me dedicar nos estudos. Foram 1 ano e 10 meses sem provas, sem praticamente fazer nenhuma prova. A minha primeira prova eu só vim conseguir fazer no final de 2020 e início de 2021, acho que foi dezembro de 2020, e foi o edital da Codevasf, foi a minha primeira prova. E eu consegui passar na prova objetiva, mas não tinha o estofo necessário para passar na discursiva. E aí eu acabei reprovando a discursiva da Codevasf. E aí só depois veio a prova da Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba, que foi já final de 2021, e que me permitiu focar. Se por um lado a ausência de provas gerava uma pressão psicológica por não estar fazendo prova, ao mesmo tempo também me permitia me preparar mais. E aí a minha primeira prova de procuradoria que eu fiz e passei foi a Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba. Acabei ainda não sendo nomeado na Paraíba, acabei ficando um pouco distante na lista. E aí ainda não saiu a nomeação de lá. Eu tive 2 reprovações extremamente dolorosas, que foi a reprovação na prova da Procuradoria do Estado de Alagoas e a prova da Procuradoria do Estado de Goiás. Toda reprovação ela é complicada, mas existem as reprovações. E é justamente aquela coisa, tem situação que você precisa passar, você tem a necessidade de passar. Eu estava chegando nesse nível, porque a situação financeira dos meus recursos guardados estava acabando, já estava um contexto um pouco mais complicado, então eu precisava passar. Eu não tinha mais a chance de esperar mais 2 anos por uma aprovação que me trouxesse uma tranquilidade. E aí foi muito difícil. Então, assim, eu ia estudar desmotivado, o mundo dos concursos passou a ser muito mais problemático para mim, mas todos os dias eu estava lá, independente do que eu achasse. Após a reprovação em si, eu acho que a necessidade de estudar, a necessidade de passar, sufocou um pouco esse sentimento e me fez, pessoalmente, continuar. E nesse contexto foi que saiu o edital da prova da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. E era uma prova que eu tinha perdido o vislumbre, porque desde 2019 estavam dizendo que ia sair o edital. Quando saiu o edital, eu disse, não vou fazer, eu não tenho... Essas reprovações me colocaram numa situação de questionar se eu tinha condição ou não de passar. Eu vim fazer a prova do DF quase por exigência da minha esposa. Ela disse, você vai fazer essa prova, não existe a opção de você não fazer, porque é ela que me colocou para fazer essa prova. E aí, quando eu cheguei, caiu um monte de matéria que eu nunca tinha estudado, fui estudar no pós-edital. Disse, não tenho a menor chance de passar nessa prova. E aí eu passei no objetivo. Aí eu fiquei ainda em dúvida se ia vir fazer a discursiva. O mundo dos concursos, ele é um mundo muito de altos e baixos. Quando saiu o resultado provisório da prova discursiva, eu estava fora das vagas que ia para a prova oral, dentro da ampla concorrência. E aí eu fui fazer, vou fazer o recurso aqui porque tem que fazer, mas não vou conseguir nada. Quando veio o resultado definitivo da prova discursiva do Distrito Federal, o que aconteceu comigo
em Alagoas de sair, aconteceu o inverso. Nos recursos eu entrei nas vagas de ampla concorrência para ir para a prova oral. Ganhei 15 pontos nos recursos. E aí, quando foi para a prova oral, foi quando eu mudei um pouco. Eu cheguei, não, já estou na oral, não é possível, né? Eu tenho condição, eu tenho capacidade e eu vou conseguir. O resultado foi homologado em março e tinha previsão de maio ser a nomeação. Um tempo razoável. Só que o que aconteceu foi, às vésperas da nomeação, dia 24 de abril, veio uma decisão do Tribunal de Contas suspendendo o concurso. E aí foi mais uma vez um baque absurdo a suspensão do concurso. Eu disse, nossa, parece que a minha sina é não tomar posse, é nunca ser procurador. E aí, mais uma vez, eu voltei a estudar para concurso. Quando saiu a nomeação dentro desse contexto todo, foi assim, o dia, eu acho que um dos dias mais felizes da minha vida. Eu acho que só perde pro dia da posse. O dia da posse foi um negócio que vai ficar guardado até o último dia da minha vida, porque foi muito marcante. Realmente ali foi um ponto final que colocou um fim num ciclo, a sensação de um ciclo sendo fechado. E aí foi um dia de comemoração que com minha esposa e minha cachorra, também minha cachorrinha, era ela que ia dar um suporte emocional, em vez de, sabe, aquela coisa toda, bichinha. E aí foi um dia muito marcante, muito sensacional. Olhando assim para trás, eu acho curioso como de todas essas coisas, reviravoltas e tudo mais, no dia que eu vi meu nome no Diário Oficial com a nomeação, eu pensei, todos os momentos difíceis valeram a pena e eu passaria por tudo de novo. Eu acho que esse é um dos maiores significados de quem está nessa jornada para concurso. É você poder olhar para trás e dizer, eu fiz o certo e faria tudo isso novamente. Se eu tivesse passar pelas mesmas reprovações, sentir o mesmo peso, eu passaria. Sou João Paulino, aprovado na Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba e na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Eu sou GRAN e todo mundo pode.